cidade onde todos os dias a praça principal treme por conta do barulho de fogos de artifício. Onde artistas passam meses construindo esculturas gigantes só para queimá-las depois. E onde crianças aparentemente têm acesso ilimitado à pólvora. Bem-vindos às Faias! As Faias de Valência são uma festa tradicional que mistura arte, sátira, política, pólvora e fogo. Eu me mudei para Valência há pouco tempo e descobri que durante algumas semanas a cidade inteira entra em modo caos festivo. Sério, gente, é um caos. É total caos. Tô adorando. São semanas com muitos fogos, muito barulho e esculturas gigantes. Essa tradição tem mais de 300 anos e claro que eu, como boa curiosa, passei semanas nas ruas tentando entender essa festa. Todos os anos, centenas de esculturas gigantes são instaladas pelas ruas da cidade. Elas podem ter mais de 20 metros de altura, levam meses para serem construídas e no final da festa todas são queimadas. Sim, todas. Eles nem acabaram de montar ainda, gente. A gente ainda tá na plantar, nem na oficial plantar ainda. E eu já tô com muita dó porque eles vão queimar tudo isso. Gente, olha o tamanho disso, é lindo. Eles vão queimar tudo e essa nem é das maiores. As faias são, na verdade, um enorme concurso entre bairros. Cada um tem a sua comissão faieira que cria uma escultura para competir com as outras. Um júri avalia a criatividade, arte, crítica social e execução. Algumas recebem prêmios e no final, ganhando ou perdendo, todos acabam da mesma forma, no fogo. Ou quase todos. No fim de fevereiro, antes das esculturas irem para as ruas, tem a Exposition del Ninó. Cada comissão faieira apresenta uma figura da sua escultura para que os visitantes decidam qual merece ser salva das chamas. Apenas um ninó adulto e um ninó infantil escapam da cremar todos os anos. Eu já adianto que é muito difícil escolher apenas 2 para votar, porque todos são incríveis. Os ninós salvos estão em exibição no Museu Faieiro, uma ótima opção para quem visita Valência fora da época das festas. Valência ainda conta com outro museu sobre o assunto, Museu del Artista Faiero, mais focado em quem constrói as esculturas. Esse museu fica na Ciudad Faiera, o bairro onde trabalham muitos dos artistas que constroem as faias. Aqui você percebe rapidamente que isso não é só uma festa, é uma indústria inteira dedicada à festa. O início oficial das faias acontece com La Crida, no último domingo de fevereiro. O dia começa cedo com o despertar, quando grupos percorrem as ruas soltando petardos para acordar a cidade. Depois acontece a primeira mascletá no período festivo. À noite, milhares de pessoas se reúnem nas torres de serranos para ouvir o discurso das faieiras maiores. E tudo começa com a frase clássica, que é em valenciano, claro. Valencians e valencianes, falleres e falleres, cridem al món sencer que el nostre moment ha arribat. Cridem al món sencer que ja estem en Falles. Ou seja, a festa começou. E falando nelas, as faieiras são tipo as embaixadoras da festa e durante as faias você vai vê-las em todos os lugares com seus trajes incrivelmente elaborados e seus penteados, diferenciados, vamos dizer assim. Acho que numa próxima encarnação eu quero nascer faieira, gente. Porque eu tô aqui, sei lá, 40 minutos olhando pras roupas delas e cada roupa é diferente da outra e os detalhes e até o sapato é coberto no tecido e é tão lindo, tão lindo. As faias de Valência duram semanas que são marcadas por diversos eventos, mas tem um que é recorrente, a mascletá. A mascletá é um espetáculo pirotécnico que acontece todos os dias às 2 da tarde na Praça del Ayuntamiento. Diferente de um show tradicional de fogos, aqui o objetivo não é ver, é ouvir e sentir, porque o chão literalmente treme. Se eu não soubesse que este é o horário da mascletá, eu ia achar que a gente estava sendo bombardeados. Eu nem tô tão perto assim da praça.
E eu tô longe. E eu literalmente senti isso no meu corpo. A mascletá realmente não é pros fracos. Gente, a fumaça da mascletá cobriu literalmente o sol. Presta atenção. E eu ainda não decidi se eu acho isso incrível ou apenas insano mesmo. Outro evento das faias é a Cavalgata del Ninó, um desfile onde as comissões faieiras desfilam com fantasias e mini carros alegóricos, muitas vezes representando cenas humorísticas e satíricas. Eu confesso que eu achei as ideias boas, mas a execução deixa um pouquinho a desejar. Além das faias, alguns bairros competem pelas melhores luzes. Sim, porque não basta fogos de artifício, esculturas gigantes e muito barulho. Eles querem colocar mais luzes, muitas luzes. O destaque fica para o bairro de Uruçafa, com túneis de luzes e Malva Rosa que tem até um espetáculo sincronizado com o som. É realmente impressionante. Um dos momentos mais emocionantes das faias é a oferenda à Virgem dos Desamparados. Durante 2 dias, milhares de faieiros e faieiras caminham pela cidade levando flores para criar o enorme manto da estátua. Essa estátua fica na Praça de la Virgem e fica ali por alguns dias após o fim das faias. E realmente vale a pena passar por ali para ver a beleza que é aquele manto e sentir o cheiro também, porque cheira muito, muito bem. Agora a gente precisa falar sobre os petardos, pequenas bombinhas que são basicamente um esporte local durante as faias. Alguns parecem pequenos fogos de artifício, outros apenas fazem barulho. O problema é, as crianças e alguns adultos também passam absolutamente 24 horas por dia brincando com isso. Ou seja, durante as faias não existe um momento de paz na cidade. Os sustos são constantes e devo dizer que sim, é bem irritante. Uma parte da festa que acho que eu queria cantar todo mundo que estão espetados, porque esse barulho é insuportável. O dia inteiro está às 24 horas por dia, universidade 24 horas por dia. Então, realmente, assim, chega um momento que fica difícil. Por isso, eu planto sempre com fones de ouvido, com cancelamento do ruído ativado. Nem estou ouvindo música, só por conta do barulho, porque os surtos aqui são constantes. E falando em irritação, existe um lado das faias que quase ninguém fala. Valência fica completamente caótica, o trânsito fica bloqueado, o transporte público fica totalmente alterado, milhares e milhares de turistas, e o barulho insuportável dos petardos o dia inteiro. Alguns valencianos amam, outros odeiam. Eu confesso que eu amei a festa, mas realmente não vi a hora de acabar para ter um pouco de silêncio. Lá para o dia 12 de março, as esculturas gigantes começam a ser colocadas nas ruas. Eu confesso que fiquei impressionada com a quantidade de faias. Por toda a cidade, praticamente em cada esquina, você vai se deparar com uma escultura gigante. É super interessante acompanhar a plantar, o processo de montagem das faias, principalmente das maiores. Você está andando pelas ruas de Valência em março, com certeza você vai cruzar com isso, que são as faias. No caso, isso aqui é um pedaço das faias. Tá no chão, ainda não está montado. E essas são as primeiras que eu vejo nas ruas. E eu já tô com dó que eles vão queimar tudo, porque, gente, é tão perfeito, os detalhes, assim. É lindo demais. E aí? Poucos dias antes da Queremá, as faias têm que estar finalizadas para serem julgadas. A noite da plantar é uma noite barulhenta. A cada faia finalizada, fogos de artifícios para comemorar. E é emocionante vivenciar isso de perto. Gente, o tamanho disso, assim, na foto, no vídeo, não dá pra mostrar, mas acho que são 27 metros de altura e obviamente a praça está lotada, como vocês podem ver a quantidade de pessoas que tem aqui. Sério, é impressionante isso aqui. E eles vão queimar tudo, que dó, vão queimar tudo. Acho que essa é a primeira faia finalizada que eu vejo, porque olhem o chão aqui, tá vendo? E ela tá completinha. É grande, mas não é tão grande assim. Mas é linda. Eles vão queimar, gente, eu não me conformo. Sério, olha que fofurinha. O elefante, os flamingos ali. Eles vão queimar tudo.
E é aí que Valência vira um verdadeiro museu ao céu aberto, com centenas de esculturas gigantes de todos os estilos e em todos os lugares. Vale tirar pelo menos um dia inteiro para caminhar entre as principais faias, porque elas são realmente impressionantes. Dá para ficar horas olhando para cada uma delas, já que os detalhes são infinitos. Além de impactantes e algumas vezes engraçadas, muitas faias também têm mensagens satíricas relacionadas à política ou às atualidades. As faias da sessão especial e da primeira sessão são as mais impressionantes e maiores, e consequentemente as mais concorridas. Em algumas é possível pagar para entrar e vê-las mais de perto. E lá no blog tem um mapa com a localização de cada uma delas. Se você pretende visitar Valência durante as faias, algumas dicas muito importantes. Primeiro, use tênis muito confortáveis, porque você vai caminhar muito. O lencinho, além de estiloso e super típico das faias, ele serve também para proteger da pólvora e das cinzas, principalmente na noite da cremá. E por fim, entenda que durante as faias Valência não funciona normalmente, então tenha paciência e aproveite a festa. Acho que o bairro que mais concentra faias é aqui do Safa. Sério, em todos os lados tem faias aqui. Difícil até escolher para onde você quer ir. Depois da plantar, ou seja, a montagem, é só festa. Valência praticamente para, com faieiras por todos os lados, festas durante toda a noite e fogos de artifício. Muitos fogos de artifício, que aqui são chamados de castilhos. Durante todas as semanas de faias acontecem diversos castilhos, mas é na noite do dia 18 de março que acontece um dos maiores espetáculos, a Nit del Foc. Esse show de fogos acontece na Ciudad de las Artes e eu não tenho nem palavras para descrever o quão impressionante é. São quase 20 minutos de luzes nos céus, em todas as cores e formatos possíveis. Eu fiquei realmente impactada. Foram 16 minutos! 16 minutos de fogo sem parar! Chocada! O dia 19 de março é o ponto alto da festa. Tudo começa com a Cabalgata del Fogo, um desfile cheio de fogo, obviamente, e performances que anunciam o final das faias. E então chega o momento mais esperado da festa, a cremá, quando todas as esculturas são incendiadas. Primeiro as infantis, depois as maiores. Tô com dó, gente.
Eu sabia que eles iam queimar, mas eu não quero que eles queimem. Tô triste. Tô triste. Entre uma fogueira e outra, pausa para um lanchinho. E finalmente consegui provar bunhelos, gente, que é este docinho frito, que é uma massa de abóbora. E é bem gostosinho, você pode comer também com chocolate. E eu achei bem gostoso, é bem mais leve do que os churros. Então, gostei muito. Eu tentei ver a cremada faia da Praça do Ayuntamento, mas estava um pouquinho cheio, como vocês podem ver. E agora a gente tá tentando correr para ver se a gente consegue ver uma outra faia queimando. Como vocês podem ver, tá bem vazio aqui, gente. Tá bem tranquilo. Tem quase ninguém aqui. Aí eu segui para outra faia perto, que ainda estava intacta. O que eu achei mais interessante é que não basta incendiar a escultura em si, eles ainda colocam fogos de artifício em volta dela, porque afinal, por que não, né? E aí tudo fica super caótico, faia sendo queimada, bombeiros controlando, água e cinzas voando por todos os lados. E aqui fica uma outra dica, use roupas velhas já que as minhas saíram destruídas. Eu tomei chuva e eu continuo aqui, gente, porque eu realmente não sei por que eu continuo aqui, porque tem mais uma faia pra queimar ali do outro lado da rua e eu vou pra lá e assim, eu tô completamente molhada e assim, não é uma coisa que tá completamente molhada no Carnaval do Brasil. Porque assim, uma coisa é estar completamente molhado no Carnaval do Brasil que está calor. Aqui não está calor. Definitivamente não está calor. Agora de noite deve estar tipo uns 10 graus. Mas ok, a gente keep going. Eu tô literalmente com o meu cachemir queimado, eu tô meio brava porque era meu cachemir favorito. A minha jaqueta tá toda manchada, eu não acho que vai sair. E eu tô inconformada que eles queimaram tudo. Era tudo tão lindo e tá tudo queimado, não tem mais nada. E depois de viver as minhas primeiras faias aqui em Valência, eu ainda não sei se eu entendi tudo ou não. Mas uma coisa é certa, os valencianos conseguem transformar arte, caos, barulho e pólvora numa das festas mais incríveis de toda a Europa. E a verdade é que eu já estou super ansiosa para viver tudo isso de novo no ano que vem. Mas espera que tá sobrando uma coisinha aqui. Agora sim, tudo queimado. Se você está planejando vir para Valência durante as faias, no blog tem um guia completo com todas as datas, eventos e dicas práticas para aproveitar a festa. E se você gosta de descobrir lugares, festivais e experiências pelo mundo, se inscreve aqui no canal. Eu sou Luli Monteleone, viajante solo que viveu e sobreviveu às faias de Valência. Me segue para viajar comigo.